Caio Albuquerque vivia sua rotina como um relógio bem ajustado. Acordava às 6 da manhã, tomava seu café preto sem açúcar e seguia para o escritório no centro de São Paulo. Como dono de uma empresa de tecnologia em crescimento, ele não tinha tempo para mais nada além do trabalho. Seus funcionários o respeitavam, mas também temiam suas cobranças constantes por resultados. Naquela noite de quinta-feira, o céu de São Paulo estava carregado de nuvens escuras. Caio tinha acabado de sair de uma reunião particularmente tensa com investidores. Seu novo projeto precisava dar certo, ou todo o seu esforço dos últimos 5 anos iria por água abaixo. As olheiras profundas e o terno levemente amassado denunciavam o cansaço acumulado das últimas semanas. Enquanto dirigia seu Mercedes pela Marginal Pinheiros, seus pensamentos vagavam entre planilhas e apresentações. O trânsito estava mais tranquilo que o normal, permitindo que ele acelerasse um pouco mais. Sua mente estava focada na reunião do dia seguinte, quando seu celular começou a tocar. Foi apenas um segundo de distração. Um rápido olhar para a tela do celular no painel do carro. Mas foi o suficiente para não ver o caminhão que surgiu repentinamente à sua frente, desviando de um carro parado. O som da freada brusca ecoou pela avenida. Caio tentou desviar, mas era tarde demais. O impacto foi violento. O mundo girou várias vezes, enquanto seu carro capotava na pista molhada. O cheiro de borracha queimada misturou-se ao odor metálico do sangue. Vidros se estilhaçaram voando em todas as direções. Em seus últimos momentos de consciência, uma imagem surgiu em sua mente. O rosto de Lara, seu primeiro e único amor verdadeiro. Morta há 8 anos em circunstâncias igualmente trágicas. Era sempre assim nos momentos críticos. Ela aparecia como um fantasma, lembrando-o de tudo o que havia perdido. Sirenes começaram a soar ao longe. Pessoas se aglomeravam ao redor do carro destruído. Algumas tentando ajudar, outras apenas observando horrorizadas. A chuva começou a cair, primeiro em gotas suaves, depois em um temporal violento, como se o céu chorasse pela tragédia que acabara de acontecer. Caio tentou se mover, mas seu corpo não respondia. A dor era insuportável. As vozes ao seu redor começaram a ficar distantes, como se ele estivesse submergindo em águas profundas. Sua visão, antes turva, foi escurecendo gradualmente. "Aguenta firme, cara. A ambulância já está chegando", alguém gritou, mas Caio já não conseguia mais lutar contra a escuridão que o envolvia. Seus olhos se fecharam e o mundo desapareceu completamente. O último pensamento que teve foi que, talvez, finalmente fosse encontrar Lara do outro lado. O som das sirenes ficou cada vez mais próximo, mas Caio já havia mergulhado na inconsciência total. Ali, deitado nos destroços de seu carro de luxo, o poderoso empresário não passava de mais uma vítima do destino, que às vezes escolhe os momentos mais inesperados para mudar completamente o rumo de nossas vidas. O primeiro som que Caio ouviu foi o bip constante de monitores cardíacos. Seus olhos pesados se abriram lentamente, lutando contra a claridade do quarto de hospital. O cheiro de álcool e produtos de limpeza invadiu suas narinas, trazendo-o definitivamente de volta à consciência. Tentou se mexer, mas seu corpo parecia feito de chumbo. Cada músculo doía como se tivesse sido atropelado, e de fato havia sido. Aos poucos, fragmentos do acidente voltaram à sua memória. O caminhão, o impacto, a escuridão. "Bem-vindo de volta", uma voz suave disse ao seu lado. Caio virou a cabeça com dificuldade e seu coração quase parou. Ali, ajustando o soro em seu braço, estava ela, ou alguém assustadoramente parecida. O mesmo formato de rosto, os mesmos olhos castanhos profundos. Mas havia algo diferente. Mariana era um pouco mais alta. Seus traços pareciam mais suaves, talvez pela forma como prendia o cabelo. Ainda assim, a semelhança era impressionante. Por que ninguém havia comentado isso antes? Será que Mariana já ouvira algo sobre isso antes? "Lara", ele sussurrou, sua voz rouca pela falta de uso. A enfermeira o olhou com uma expressão confusa. "Não, me chamo Mariana. Sou sua enfermeira há 3 meses, desde que você chegou aqui." 3 meses? Caio tentou processar a informação, mas seus pensamentos estavam fixos no rosto à sua frente. Era impossível. Ele tinha segurado Lara em seus braços quando ela morreu. Tinha estado em seu funeral. Como poderia estar vendo-a agora? "Você precisa descansar", Mariana disse, checando seus sinais vitais.
Passou por uma cirurgia complicada e ficou em coma por muito tempo. Vou chamar o médico para examiná-lo. Mas Caio não conseguia desviar o olhar. Cada movimento dela, cada gesto, era como ver um fantasma materializado. A semelhança era perturbadora demais para ser coincidência. Seu coração batia acelerado, fazendo os monitores apitarem mais rápido. Por favor, ele chamou quando ela se virou para sair. Tem certeza que não nos conhecemos? Mariana parou na porta, virando-se para ele com um sorriso gentil, mas firme. Tenho certeza, Sr. Albuquerque. Descanse agora. Logo o médico virá vê-lo. Quando ela saiu, Caio fechou os olhos tentando organizar seus pensamentos. Estava alucinando por causa dos medicamentos, ou o destino estava pregando algum tipo de peça cruel com ele. Nos primeiros dias após acordar, cada movimento era um desafio para Caio. Seu corpo parecia não pertencer a ele, e falar exigia esforço. A fisioterapia era dolorosa, mas necessária. Nos momentos em que conseguia manter os olhos abertos por mais tempo, observava Mariana atentamente durante suas visitas ao quarto. Ainda assim, o cansaço tomava conta rapidamente, e ele mal conseguia formular perguntas antes de sentir o peso da exaustão. Descobriu que ela tinha 32 anos, a mesma idade que Lara teria, que havia crescido em Curitiba com pais adotivos, que era enfermeira há 10 anos. Por que você me olha tanto? Mariana perguntou um dia, enquanto trocava seus curativos. Sei que deve estar confuso depois do coma, mas você me observa como se estivesse vendo um fantasma. Caio hesitou antes de responder. Como explicar algo que nem ele mesmo entendia? Você é idêntica a alguém que conheci. Alguém muito importante para mim. Essa tal de Lara que você mencionou quando acordou? Ela perguntou, seus dedos habilidosos pausando por um momento. Sim, ele respondeu, surpreso que ela lembrasse. Minha namorada da faculdade. Ela faleceu há 8 anos. Mariana terminou o curativo em silêncio, mas Caio percebeu que suas mãos tremiam levemente. Isso não faz sentido, ela murmurou, desviando o olhar. Como eu nunca soube disso? Como meus pais nunca souberam? A respiração dela ficou irregular e ela precisou se apoiar na mesa. É demais para processar, admitiu, levando as mãos à cabeça. Passei minha vida inteira sem saber que tinha uma irmã. E agora descubro que ela morreu? Seu tom era um misto de raiva e tristeza, e Caio sentiu um aperto no peito ao vê-la assim. Eu sei, Caio respondeu, mas seu coração dizia outra coisa. Aquela semelhança não podia ser apenas coincidência. À noite, sozinho no quarto, ele pegou seu celular, finalmente devolvido pela equipe do hospital. Com dedos ainda fracos, começou a vasculhar suas fotos antigas. Encontrou uma de Lara, sorrindo na praia durante suas últimas férias juntos. Comparou mentalmente com o rosto de Mariana. Não era apenas parecida, era uma cópia exata. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Mariana disse que era adotada. Lara nunca conheceu seus pais biológicos. Havia sido abandonada em um orfanato logo após o nascimento. E se... Seu coração disparou com a possibilidade. Seria possível que Lara tivesse uma irmã gêmea? Que as duas tivessem sido separadas ainda bebês? Precisava investigar, mas como? Ainda estava preso àquela cama, seu corpo se recuperando lentamente dos traumas do acidente. Mas tinha contatos, pessoas que podiam ajudá-lo a descobrir a verdade. Pegou o celular novamente e digitou uma mensagem para seu investigador particular de confiança. Era hora de descobrir quem realmente era Mariana e por que ela era tão idêntica à mulher que ele havia perdido. A busca pela verdade estava apenas começando, e Caio sabia que, independentemente do que descobrisse, nada seria como antes. Naquela noite, Caio não conseguiu dormir. As memórias de Lara, há tanto tempo guardadas, voltavam como um filme em sua mente. Lembrou-se do primeiro encontro deles, no campus da Faculdade de Engenharia. Ela estudava arquitetura e literalmente trombou nele enquanto carregava uma maquete. A cena ainda estava vívida em sua memória. Os pedaços da maquete espalhados pelo chão, Lara quase chorando por causa do trabalho destruído, e ele, completamente sem jeito, oferecendo ajuda para reconstruir tudo. Passaram a noite inteira trabalhando juntos no projeto, e quando o sol nasceu, já estavam apaixonados. Foram 3 anos de um amor intenso. Lara era o oposto dele. Enquanto Caio se preocupava com números e prazos, ela via beleza em tudo. Foi ela quem o ensinou a parar para observar o pôr do sol,
a importância de um abraço demorado, o valor de momentos simples. Sr. Albuquerque? A voz de Mariana o trouxe de volta ao presente. Está tudo bem? Seu monitor cardíaco mostrou alteração. Caio enxugou discretamente uma lágrima que tinha escapado. Estou bem, só lembrando algumas coisas. Mariana ajustou o soro e checou seus sinais vitais. Seus movimentos eram tão parecidos com os de Lara que doía. Quer conversar sobre isso? Ela ofereceu. Por um momento, Caio considerou contar tudo, sobre suas suspeitas, sobre a investigação que tinha iniciado. Mas algo o deteve. E se estivesse errado? E se machucasse Mariana com uma história que talvez não fosse verdadeira? Lara mudou minha vida, ele disse instead. Éramos diferentes em tudo, mas nos completávamos. Ela me ensinou a ver o mundo de outra forma. Como ela? Mariana começou, mas parou, percebendo que talvez fosse íntimo demais. Acidente de carro, Caio respondeu sentindo a ironia amarga. Estava chovendo, como no dia do meu acidente. Ela perdeu o controle na curva e... Sua voz falhou. Mariana colocou a mão em seu ombro, um gesto instintivo de consolo que era exatamente como Lara fazia. O toque fez Caio tremer. Desculpe, ela disse, retirando a mão rapidamente. Às vezes me esqueço dos limites profissionais. Não, tudo bem, Caio respondeu. É que você não imagina como é difícil. Mariana assentiu, um olhar compreensivo em seus olhos. Os mesmos olhos de Lara. Preciso ir ver outros pacientes agora. Tente descansar, ok? Quando ela saiu, Caio pegou novamente o celular. Tinha uma nova mensagem do investigador. Encontrei algo interessante sobre a adoção dela. Preciso de mais alguns dias para confirmar, mas acho que você vai querer ver isso. O coração de Caio acelerou. Estava cada vez mais próximo de descobrir a verdade. Mas será que estava preparado para ela? Uma semana depois, o investigador mandou um arquivo criptografado para Caio. Com as mãos trêmulas, ele abriu os documentos em seu tablet. As informações eram surpreendentes. Mariana havia sido adotada em Curitiba por um casal de médicos, mas seu registro original vinha de um orfanato em São Paulo, o mesmo onde Lara tinha sido deixada. No entanto, o investigador descobriu algo ainda mais intrigante. Os documentos de adoção de Mariana haviam sido alterados. O nome da irmã gêmea foi omitido no processo, e a separação foi feita sem que os pais adotivos tivessem conhecimento. Alguma falha burocrática ou uma decisão deliberada dos responsáveis pelo orfanato. A data de nascimento era idêntica. O mais impressionante. Havia um registro de entrada de 2 bebês no mesmo dia, mesma hora, gêmeas. Uma foi adotada em São Paulo, Lara. A outra transferida para Curitiba, Mariana. Caio deixou o tablet cair no colo, atordoado com a descoberta. Não era coincidência. Não era sua mente pregando peças. Mariana e Lara eram realmente irmãs gêmeas, separadas no nascimento. Algum problema? Mariana perguntou entrando no quarto para sua rotina noturna. Ela notou a palidez no rosto dele. Caio respirou fundo. Era hora de contar a verdade. Mariana, preciso te mostrar uma coisa. Mas antes, preciso que você prometa me escutar até o fim. Ela franziu a testa, mas concordou, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Caio começou a explicar, mostrando os documentos, as fotos de Lara, as evidências que havia reunido. Viu o rosto de Mariana passar por várias emoções. Confusão, incredulidade, choque e, finalmente, uma mistura de raiva e tristeza. Isso não pode ser verdade. Ela sussurrou, mas seus olhos não conseguiam se desviar da foto de Lara. Era como olhar num espelho. Meus pais, eles nunca me disseram. Talvez eles não soubessem, Caio sugeriu gentilmente. Os registros de adoção naquela época eram bem confusos. Mariana se levantou abruptamente, as mãos tremendo. Preciso de ar. Isso é demais. Ela saiu rapidamente do quarto, deixando Caio sozinho com sua culpa. Talvez não devesse ter contado. Talvez devesse ter guardado essa verdade para si mesmo. Mas algumas horas depois, Mariana voltou. Seus olhos estavam vermelhos de chorar, mas havia uma determinação em seu rosto que Caio reconheceu, a mesma que Lara tinha quando tomava uma decisão importante. Me conta tudo sobre ela, Mariana pediu, sentando-se novamente. Quero saber como era minha irmã. Caio sentiu um nó na garganta. Tem certeza? Tenho. Passei 32 anos sem saber que tinha uma irmã gêmea. Agora que sei, preciso conhecê-la, mesmo que seja através das suas memórias. E assim, naquela noite silenciosa de hospital, Caio começou a contar a história de Lara.
observando como cada palavra fazia Mariana se aproximar um pouco mais da irmã que nunca conheceu. 2 dias depois, Mariana entrou no quarto fora de seu turno. Estava vestida com roupas normais ao invés do uniforme do hospital e seu rosto mostrava sinais de uma noite mal dormida. Conversei com meus pais, ela disse, sentando-se pesadamente na cadeira. Foi difícil. Caio se ajeitou na cama, prestando total atenção. O que eles disseram? Eles não sabiam. Mariana passou a mão pelo rosto, cansada. O orfanato nunca mencionou que eu tinha uma irmã gêmea. Minha mãe começou a chorar quando mostrei os documentos. Meu pai ficou em silêncio por horas. Como você está se sentindo? Perdida, ela admitiu. É como se toda a minha vida fosse uma mentira. Fico pensando em todas as vezes que me senti sozinha, sem saber que tinha alguém igual a mim no mundo. E agora é tarde demais. Caio estendeu a mão, tocando levemente o braço dela. Não é tarde para conhecer quem ela era. Tenho álbuns de fotos, vídeos, cartas. Você guardou tudo? Mariana perguntou surpresa. Não consegui me desfazer de nada, ele confessou. Agora entendo por quê. Talvez fosse para este momento. Mariana ficou em silêncio por um tempo, absorvendo tudo. Então, perguntou algo que claramente a estava incomodando. Como ela era? Como pessoa, quero dizer. Ela era intensa. Caio sorriu com a lembrança. Vivia cada momento como se fosse o último. Tinha uma risada contagiante e adorava dançar na chuva. Era teimosa também quando acreditava em algo. Ninguém a fazia mudar de ideia. Igual a mim, Mariana murmurou, então corou. Desculpe, não deveria... Não, você está certa, Caio a interrompeu. Vocês são muito parecidas, não só na aparência. O jeito como você cuida dos pacientes, como presta atenção nos detalhes. Ela era assim também. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Mariana. É tão injusto. Por que nos separaram? Por que ninguém nos contou? Poderíamos ter crescido juntas, ser irmãs de verdade. Ei, Caio segurou sua mão. Você ainda é irmã dela. O sangue que corria nas veias dela corre nas suas. As memórias dela vivem em você, mesmo que você não saiba. Mariana apertou a mão dele de volta, buscando conforto. Obrigada por me contar a verdade. Deve ter sido difícil para você também. Era o certo a fazer, ele respondeu simplesmente. Naquele momento algo mudou entre eles. Não era mais apenas a enfermeira e o paciente, ou a sósia de um amor perdido. Era 2 pessoas conectadas por uma história maior que eles mesmos, tentando entender os caminhos misteriosos do destino. Com Caio ainda internado, mas se recuperando bem, Mariana começou sua própria jornada de descobertas. Durante suas folgas, visitava os lugares que fizeram parte da vida de Lara. Primeiro foi ao orfanato. O prédio antigo ainda funcionava, mas poucos funcionários da época permaneciam. Uma senhora idosa, que trabalhava na cozinha há 40 anos, lembrava-se vagamente do caso das gêmeas. Era comum separar irmãos naquela época, ela explicou servindo café para Mariana. Achavam que assim teriam mais chances de serem adotados, mas separar gêmeas, isso sempre me pareceu errado. Em seguida, Mariana visitou a faculdade onde Lara estudou. Caminhou pelos mesmos corredores, sentou-se nos bancos do jardim onde ela costumava desenhar. Um professor aposentado de arquitetura ainda guardava alguns trabalhos dela. Lara tinha um talento único, ele disse, mostrando as plantas e desenhos. Conseguia ver beleza onde ninguém mais via. Este projeto aqui, apontou para uma maquete fotografada, ganhou um prêmio. Era um abrigo para crianças órfãs. A ironia não passou despercebida por Mariana. Seus dedos traçaram as linhas do projeto, imaginando as mãos de sua irmã desenhando-as anos atrás. No apartamento onde Lara morou com Caio, agora ocupado por outras pessoas, Mariana ficou parada na calçada, olhando para cima. Quantas vezes sua irmã tinha feito o mesmo caminho? Quantos sonhos tinha compartilhado ali? O momento mais difícil foi visitar o cemitério. Mariana levou flores, orquídeas brancas, as preferidas de Lara, segundo Caio. Ajoelhou-se diante da lápide, as lágrimas correndo livremente. Oi, irmã, sussurrou, sentindo-se simultaneamente boba e emocionada. Demorei muito para te encontrar, né? Queria tanto ter te conhecido, ter dividido segredos, brigas de irmã, todas essas coisas que nunca tivemos chance de viver. O vento soprou suavemente, balançando as flores. Mariana continuou falando, contando sobre sua vida, seus medos, suas descobertas recentes. Era estranho como se sentia conectada a alguém que nunca conheceu. De volta ao hospital,
encontrou Caio fazendo fisioterapia. Ele parou ao vê-la, notando seus olhos vermelhos. Você foi ao cemitério. Não era uma pergunta. Mariana assentiu. Precisava ir. Precisava tornar tudo real, sabe? Eu sei, ele respondeu suavemente. Como você está? Triste, feliz, confusa, tudo ao mesmo tempo. Ela deu um sorriso fraco. Mas principalmente me sinto completa. Como se uma parte de mim que eu nem sabia que faltava finalmente fizesse sentido. Caio entendeu perfeitamente. Afinal, ele também estava redescobrindo uma parte de si mesmo que pensou ter perdido para sempre. Com a alta hospitalar se aproximando, Caio e Mariana desenvolveram uma rotina própria. Durante as sessões de fisioterapia, ele contava histórias sobre Lara e Mariana compartilhava momentos de sua própria vida. As semelhanças entre as irmãs os surpreendiam cada vez mais. Ela também odiava amendoim. Mariana riu durante uma das sessões e sempre dormia do lado esquerdo da cama. E também torcia o nariz desse jeito quando algo a incomodava, Caio observou, fazendo Mariana tocar o próprio rosto, surpresa. Os outros funcionários do hospital começaram a notar a proximidade entre eles. Alguns cochichavam sobre como era antiético uma enfermeira se envolver com um paciente. Outros, que conheciam a história, entendiam a conexão única que se formava ali. Não ligo para o que falam, Mariana disse um dia, após ouvir comentários no corredor. Você é o único que pode me contar sobre ela. É como ter um pedacinho da minha irmã de volta. Caio entendia. Para ele, cada momento com Mariana era como um presente inesperado do destino. Não era Lara. Ele sabia disso com clareza agora, mas era alguém que compartilhava não apenas seu DNA, mas também sua essência. Sabe o que é mais estranho? Mariana perguntou durante uma de suas conversas. É como se eu sempre soubesse que algo estava faltando. Sempre tive esses sonhos com alguém igual a mim. Achava que era coisa da minha cabeça. Lara tinha sonhos parecidos, Caio revelou. Ela acordava às vezes chamando por alguém que não conhecia. Dizia que sentia um vazio inexplicável. Era como se, mesmo separadas, as irmãs tivessem mantido uma conexão invisível através dos anos. Cada nova descoberta os aproximava mais, criando um vínculo que ia além da semelhança física entre Mariana e Lara. Em uma tarde particularmente emotiva, Mariana trouxe seu próprio álbum de fotos. Juntos, compararam momentos de suas vidas, formaturas, aniversários, viagens. Era impressionante como, mesmo crescendo em cidades diferentes, as irmãs tinham feito escolhas parecidas. Olha só, Mariana apontou para uma foto sua aos 16 anos. Eu também quis ser arquiteta primeiro. Só mudei de ideia depois de fazer trabalho voluntário num hospital. Caio sorriu, pegando seu celular e mostrando uma foto de Lara na mesma idade. Ela também fez trabalho voluntário, só que em um orfanato. O silêncio que seguiu foi carregado de emoção. Era como se cada nova coincidência fosse uma confirmação de que o destino, apesar de cruel ao separá-las, estava tentando de alguma forma corrigir seu erro. Obrigada, Mariana disse suavemente, por guardar todas essas memórias, por me ajudar a conhecê-la. O dia da alta hospitalar chegou com uma mistura de sentimentos. Caio estava fisicamente recuperado, mas emocionalmente confuso. Durante os últimos 2 meses, sua relação com Mariana tinha se tornado algo que ele não sabia como definir. Você tem certeza que consegue se virar sozinho? Mariana perguntou, ajudando-o a organizar suas coisas. Não estava de plantão, mas fez questão de estar presente em sua saída. Vou me virar, ele respondeu, evitando olhar diretamente para ela. O apartamento tem elevador, e já contratei uma enfermeira para me ajudar nos primeiros dias. Mariana parou de dobrar uma camisa, virando-se para ele. Pensei que... Bem, achei que você ia querer que eu continuasse acompanhando seu caso. Caio fechou os olhos por um momento, reunindo coragem. Acho melhor não, Mariana. Precisamos de um pouco de distância. Por quê? Ela perguntou, sua voz traindo a mágoa que sentia. Pensei que éramos amigos. Esse é o problema, ele suspirou. Não sei mais o que sinto. Quando olho para você, às vezes vejo a Lara, às vezes vejo você mesma, e isso está me deixando louco. O silêncio que seguiu foi pesado. Mariana terminou de arrumar a mala dele, com movimentos mecânicos, tentando esconder o tremor em suas mãos. Entendo, ela disse finalmente. Você tem medo de estar se apaixonando por um fantasma.
A franqueza dela o pegou de surpresa. Era exatamente isso que o atormentava nas últimas semanas. Estava começando a ter sentimentos por Mariana, mas não sabia se eram reais ou apenas um reflexo do que sentia por Lara. Não seria justo com você, ele explicou. Você merece alguém que a ame por quem você é, não por quem você lembra. Mariana se aproximou tocando levemente seu rosto. Era um gesto que Lara costumava fazer, e isso só serviu para confirmar seus medos. E já pensou que talvez eu também esteja confusa? Ela perguntou suavemente. Que talvez eu também não saiba separar o que sinto por você do que sinto pela memória da minha irmã? Caio segurou a mão dela, afastando-a gentilmente. Por isso mesmo precisamos de tempo. Tempo para entender o que é real e o que é apenas saudade. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mariana, mas ela a enxugou rapidamente. Você tem razão. Precisamos descobrir quem somos um para o outro, sem a sombra dela entre nós. O enfermeiro chegou com a cadeira de rodas. Protocolo do hospital para altas. Mariana deu um passo para trás, reassumindo sua postura profissional. Cuide-se bem, ela disse, sua voz quase um sussurro. E se precisar de qualquer coisa, eu sei, ele respondeu, sentando-se na cadeira. Obrigado por tudo, Mariana. Enquanto era levado para fora do hospital, Caio lutou contra o impulso de olhar para trás. Sabia que, se o fizesse, poderia fraquejar em sua decisão. As semanas seguintes foram difíceis para ambos. Mariana mergulhou no trabalho, pegando plantões extras e evitando pensar no vazio que sentia. Mas cada novo paciente que chegava a fazia lembrar de Caio, e cada olhada no espelho a lembrava de Lara. Em casa, passava horas olhando as fotos da irmã que Caio havia compartilhado. Tentava entender onde terminava a conexão com Lara e onde começavam seus próprios sentimentos por ele. Era uma linha tênue que a confundia cada vez mais. Você precisa dar um tempo dessas fotos. Sua melhor amiga, Paula, disse durante um café. Está se torturando à toa. Não consigo, Mariana admitiu. É como se eu tivesse acabado de perder uma irmã que nunca conheci. E junto com ela, perdi também a única pessoa que realmente entendia essa dor. Do outro lado da cidade, Caio também lutava com seus próprios demônios. Voltou ao trabalho, mas não conseguia se concentrar. Cada decisão importante o fazia pensar em como Lara o aconselharia, e, inevitavelmente, isso o levava a pensar em Mariana. Uma tarde, ele passou de carro pelo hospital. Parou no estacionamento, observando a entrada do pronto-socorro. Viu Mariana saindo, parecendo cansada após um plantão. Seu coração disparou e ele apertou o volante com força. Não é ela, murmurou para si mesmo. Não é a Lara. Mas enquanto observava Mariana caminhando até seu carro, percebeu algo importante. Não queria que fosse Lara. Estava começando a ver Mariana por quem ela era. Uma mulher forte, dedicada, com seu próprio jeito de ser. No hospital, Mariana tinha sentido alguém a observando. Quando se virou, viu um carro familiar se afastando. Sabia que era ele. Quis correr, gritar seu nome, mas seu orgulho a impediu. Se ele queria distância, ela respeitaria. Naquela noite, sozinha em seu apartamento, Mariana tomou uma decisão. Abriu seu notebook e começou a pesquisar vagas em outros hospitais. Encontrou uma oportunidade em Campinas, perto o suficiente para visitar seus pais, longe o suficiente para recomeçar. Não posso viver na sombra de uma irmã que nunca conheci, disse para seu reflexo no espelho. E não posso amar alguém que só vê ela quando olha para mim. Preparou seu currículo e enviou a candidatura. A resposta veio mais rápido do que esperava. Queriam entrevistá-la na semana seguinte. Quando contou para seus pais sobre a possível mudança, eles entenderam. Sua mãe chorou um pouco, ainda se sentindo culpada por nunca ter sabido sobre Lara. Seu pai apenas a abraçou forte e disse que a apoiaria em qualquer decisão. Às vezes, ele disse, precisamos nos afastar para encontrar nosso próprio caminho. Mariana sabia que ele estava certo. Era hora de escrever sua própria história, sem fantasmas do passado. A notícia da possível transferência de Mariana chegou aos ouvidos de Caio através de um amigo médico. Sentado em seu escritório, com a vista da cidade à sua frente, ele se perguntava se tinha tomado a decisão certa ao se afastar. Você está diferente, comentou Ricardo, seu sócio, durante uma reunião. Desde o acidente, parece que perdeu o foco. Caio não respondeu imediatamente. Como explicar que seu mundo tinha virado de cabeça para baixo? Que encontrar Mariana tinha mexido com verdades que ele considerava absolutas?
Sabe o que a Lara sempre dizia? Ele falou finalmente. Que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Ricardo, que tinha conhecido Lara, assentiu compreensivo. E o que você descobriu que importa? Que estou cansado de viver no passado, Caio respondeu, surpreendendo a si mesmo com a sinceridade. Que talvez o destino tenha me dado uma segunda chance, e eu estou jogando fora por medo. Naquela tarde ele dirigiu até o cemitério. Era a primeira vez que visitava o túmulo de Lara desde que conheceu Mariana. Colocou as flores, orquídeas brancas, como sempre, e sentou-se no banco próximo. Me desculpa, sussurrou. Acho que te transformei em uma espécie de santa. Esqueci que você era humana, com defeitos e qualidades. E agora estou fazendo a mesma coisa com a Mariana. Comparando, medindo, tentando encaixá-la num molde impossível. O vento balançou as árvores suavemente, como se Lara estivesse respondendo. Caio continuou. Ela não é você. Nunca vai ser. E pela primeira vez, percebo que não quero que seja. Quero conhecer a Mariana por quem ela é. Quero descobrir seus próprios sonhos, seus medos, sua forma única de ver o mundo. Uma paz que ele não sentia há anos o envolveu. Era como se finalmente estivesse se despedindo de verdade, não do amor que sentiu por Lara, mas da impossível perfeição que criou em sua memória. Voltando para casa, Caio pegou seu celular. Abriu a última mensagem que tinha recebido de Mariana, semanas atrás. Uma simples foto do pôr do sol visto da janela do hospital, com a legenda: algumas coisas são bonitas demais para não serem compartilhadas. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Havia tanto a dizer, tantos sentimentos para explicar. Mas primeiro precisava ter certeza de uma coisa, que estava pronto para amar Mariana por ela mesma, não pelo fantasma de sua irmã. Preciso te ver, digitou finalmente. Tem muita coisa que precisamos conversar. A resposta demorou o que pareceu uma eternidade. Amanhã parto para Campinas. Entrevista de emprego. O coração de Caio gelou. Estava perdendo tempo demais com seus medos, e agora corria o risco de perder algo precioso mais uma vez. O dia amanheceu nublado quando Mariana terminou de arrumar sua bolsa para a viagem a Campinas. Tinha separado seus documentos, preparado uma pasta com seu currículo e cartas de recomendação, escolhido uma roupa formal para a entrevista. Seu celular vibrou novamente. Era a 5ª mensagem de Caio desde a noite anterior. Por favor, podemos nos encontrar antes da sua viagem? Ela hesitou, os dedos tremendo sobre a tela. Parte dela queria dizer sim. Queria ouvir o que ele tinha a dizer. Mas outra parte, a que ainda doía, precisava seguir em frente. Tenho que pegar a estrada cedo, respondeu finalmente. A entrevista é às 10 horas. A resposta veio instantaneamente. 5 minutos. É tudo o que peço. Mariana olhou pela janela, vendo as primeiras gotas de chuva começarem a cair. Era irônico como o tempo parecia refletir seu humor. Estou saindo em meia hora. Café da esquina do hospital. Enquanto dirigia até o local combinado, milhões de pensamentos passavam por sua cabeça. Lembrou-se da primeira vez que viu Caio no hospital, inconsciente após o acidente, como seu coração tinha disparado ao ver a foto de Lara pela primeira vez. Como aos poucos, foi se apaixonando não pela história de sua irmã, mas pelo homem que tinha aprendido a viver com a perda. Caio já estava lá quando ela chegou, sentado numa mesa nos fundos do café. Parecia não ter dormido, os olhos cansados, a barba por fazer, o cabelo desalinhado. Oi, ele disse simplesmente quando ela se sentou. Foies, ela respondeu, mantendo as mãos ocupadas com a xícara de café que pediu. Não vai para Campinas, ele falou de repente, sua voz quase implorando. Mariana fechou os olhos por um momento. Caio, me escuta, por favor. Ele a interrompeu. Passei a noite inteira pensando. Sobre você, sobre a Lara, sobre tudo o que aconteceu. E percebi que estava sendo um covarde. Não é covardia querer preservar a memória de alguém que você amou, ela disse suavemente. Mas é covardia usar essa memória como desculpa para não viver, ele respondeu. Mariana, você não é a Lara. Nunca vai ser. E pela primeira vez entendo que não quero que seja. Uma lágrima escorreu pelo rosto dela. Como posso ter certeza? Como posso saber que não é ela que você vê quando olha para mim? Caio estendeu a mão sobre a mesa, tocando levemente seus dedos. Porque quando olho para você agora, vejo a Mariana, a enfermeira dedicada que cuida de seus pacientes com tanto carinho. A mulher forte que enfrentou a verdade,
sobre seu passado com coragem. A pessoa por quem eu estou me apaixonando, não por causa da sua semelhança com ela, mas por causa das suas diferenças. Mariana puxou sua mão de volta, levantando-se abruptamente da cadeira. A confissão de Caio tinha mexido com ela mais do que queria admitir. Não posso fazer isso, ela disse pegando sua bolsa. Tenho uma entrevista importante, uma chance de recomeçar. Caio também se levantou, ignorando os olhares curiosos dos outros clientes do café. E se eu te der um motivo para ficar? Que motivo? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Em resposta, ele tirou algo do bolso. Caio suspirou e olhou para Mariana com seriedade. Por muito tempo eu guardei algo que simbolizava meu passado. Ele tirou uma pequena caixa de veludo do bolso e a abriu. Dentro, um anel de safira repousava intacto. Era para Lara, mas nunca tive chance de entregar. Ele fechou a caixa e colocou-a sobre a mesa. Mas não é justo dar isso para você. Essa história pertence a outro tempo, a outra pessoa. Hoje, eu quero começar uma nova história, com você. Caio, não, Mariana começou, mas ele continuou. Não estou te pedindo em casamento. Ele esclareceu rapidamente. Seria loucura depois de tudo que passamos, mas quero que você tenha esse anel como uma promessa. Uma promessa de que vou te amar por quem você é, não por quem você me lembra. A chuva lá fora tinha aumentado, batendo contra as janelas do café. Mariana olhou para o anel. Não era apenas uma joia, era um símbolo de um novo começo, uma chance de escrever sua própria história. Mas seu coração ainda carregava inseguranças. Caio, eu preciso de tempo, ela disse hesitante. Não quero tomar essa decisão baseada no medo de perder alguém de novo. Caio assentiu, pegando suas mãos. Eu entendo, e estou disposto a esperar o tempo que for necessário. Só quero que você saiba que, quando estiver pronta, eu estarei aqui. Ela sorriu levemente, sentindo o peso da decisão se dissipar aos poucos. Então me deixa descobrir isso no meu tempo? Sempre, ele respondeu. E pela primeira vez, ela sentiu que poderia confiar. Como posso ter certeza de que não vai mudar de ideia? Caio deu um passo à frente, ficando tão próximo que ela podia sentir seu perfume. Porque pela primeira vez, desde que perdi a Lara, não sinto mais aquele vazio. Não porque você a substituiu, mas porque você me ensinou que é possível amar de novo, de um jeito diferente, igualmente verdadeiro. Mariana sentiu as lágrimas escorrerem por seu rosto. Todas as suas defesas, construídas ao longo das últimas semanas, começavam a desmoronar. Tenho medo, ela admitiu. Medo de nunca ser eu mesma aos seus olhos. Então me deixa te provar que está enganada, ele pediu, pegando sua mão novamente. Um dia de cada vez, sem pressão, sem expectativas. Apenas nós dois descobrindo quem somos juntos. O celular de Mariana tocou. Era o alarme lembrando que ela precisava partir para Campinas. Ela o silenciou sem desviar os olhos de Caio. A entrevista, ela começou. Faz o que seu coração mandar. Ele disse simplesmente. Seja qual for sua decisão, vou respeitar. Mariana olhou mais uma vez para o anel. Não era apenas uma joia. Era um símbolo de um novo começo, uma chance de escrever sua própria história. O café estava quase vazio agora. A chuva continuava caindo lá fora, criando uma cortina de água que isolava aquele momento do resto do mundo. Mariana segurava o anel nas mãos, sentindo seu peso. Não apenas físico, mas emocional. Você sabe que não posso aceitar isso, ela disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Esse anel, ele tem uma história que não é minha. Caio assentiu lentamente, compreendendo. Você tem razão. Me desculpe. Acho que ainda estou aprendendo a separar as coisas. Ele guardou a caixa de volta no bolso e, para a surpresa de Mariana, sorriu. Um sorriso genuíno, diferente de todos que ela já tinha visto nele. Na verdade, ele continuou, isso prova exatamente o que eu venho tentando dizer. A Lara teria aceitado o anel sem hesitar. Você não. Você é diferente dela em tantas formas. E isso não te assusta? Mariana perguntou, sentando-se novamente. Me assustava, ele admitiu. Mas agora entendo que é exatamente por isso que me apaixonei por você. Não por suas semelhanças com ela, mas por suas diferenças. Mariana bebeu um gole de seu café, já frio, tentando organizar seus pensamentos. O que você quer de mim, Caio? De verdade? Quero a chance de te conhecer, ele respondeu sem hesitar. Não como a irmã gêmea da Lara, não como minha enfermeira, mas como Mariana.
Quero saber do que você gosta, do que tem medo, quais são seus sonhos. E se não gostar do que descobrir? Então, pelo menos teremos sido honestos um com o outro. Um trovão ecoou lá fora, fazendo Mariana se sobressaltar. Caio riu suavemente. Outra diferença, ele comentou. A Lara adorava tempestades. Você claramente não. Não, ela concordou, permitindo-se um pequeno sorriso. Prefiro dias de sol. O silêncio que se seguiu foi confortável, cheio de possibilidades. Mariana olhou para seu relógio. Ainda dava tempo de chegar em Campinas para a entrevista se saísse agora. Eu te amo, Caio disse repentinamente. Não como amava ela, mas de um jeito novo, diferente. E se você me der uma chance, quero passar cada dia te mostrando isso. As palavras atingiram Mariana como uma onda. Era a primeira vez que ele dizia aquilo, e ela sabia, no fundo de seu coração, que era verdade. Sem anéis? Ela perguntou, sua voz embargada. Sem anéis, ele prometeu. Vamos construir nossa própria história do nosso jeito. Mariana pegou seu celular e, com dedos tremendo levemente, digitou um e-mail rápido. Quando terminou, olhou para Caio com olhos marejados. Acabei de cancelar minha entrevista em Campinas, ela disse. O sorriso que iluminou o rosto dele foi toda a confirmação que ela precisava de que tinha feito a escolha certa. Os dias que se seguiram foram de redescoberta para ambos. Caio e Mariana começaram devagar, com encontros simples depois do trabalho. Às vezes apenas um café, outras vezes uma caminhada no parque. Em cada momento juntos, aprendiam algo novo um sobre o outro. Nunca gostei de chocolate amargo, Mariana confessou durante um de seus encontros. A Lara gostava? Na verdade, ela era viciada, Caio respondeu, e pela primeira vez falar sobre Lara não doía. Mas vê, é mais uma coisa que faz você ser você. Mariana começou a se sentir mais confortável em sua própria pele. Parou de se preocupar se seus gestos lembravam os da irmã, se suas escolhas seriam as mesmas que Lara faria. Permitiu-se ser apenas Mariana. No hospital, as fofocas sobre eles aos poucos foram morrendo. As pessoas começaram a ver o que eles próprios já tinham descoberto, que o que existia entre eles era algo novo, algo genuíno. Sabe o que mais me encanta em você? Caio perguntou uma noite enquanto jantavam na casa dele. É como você cuida das pessoas, não só dos seus pacientes, mas de todos ao seu redor. É algo seu, algo único. Mariana corou com o elogio. Às vezes ainda tenho medo, ela admitiu. Medo de que um dia você acorde e perceba que está tentando encontrar ela em mim. Caio pegou sua mão por cima da mesa. Não posso prometer que nunca vou pensar nela. Ela foi parte importante da minha vida. Mas posso prometer que nunca mais vou confundir o que sinto por você com o que senti por ela. As palavras dele tinham um peso diferente agora. Não eram apenas promessas vazias ou declarações apressadas. Eram verdades construídas dia após dia, momento após momento. Uma tarde, visitando seus pais, Mariana encontrou um álbum de fotos antigo. Tinha fotos dela bebê, recém-chegada na família. Seu pai sentou-se ao seu lado enquanto ela folheava as páginas. Sabe, ele disse suavemente, sempre achamos que tinha algo especial em você. Algo que não sabíamos explicar. Agora entendo que era a conexão com sua irmã. Mariana abraçou o pai, sentindo-se completa. Obrigada por terem me escolhido, ela sussurrou. À noite, contou essa conversa para Caio. Ele a escutou com atenção, como sempre fazia. Você é especial por quem você é, ele disse quando ela terminou. A Lara faz parte da sua história, mas não define quem você é. Mariana olhou para ele, sentindo seu coração se encher de amor. Um amor novo, construído sobre bases sólidas de compreensão e aceitação. Estou pronta, ela disse simplesmente. Para quê? Ele perguntou, embora seus olhos dissessem que já sabia a resposta. Para ser completamente feliz. Para amar e ser amada por quem eu sou. 6 meses se passaram desde aquela manhã chuvosa no café. Caio e Mariana construíram sua relação passo a passo, respeitando o tempo um do outro, celebrando suas diferenças e criando suas próprias memórias. Numa tarde de domingo, enquanto arrumavam juntos o novo apartamento que haviam decidido compartilhar, Mariana encontrou uma caixa com fotos antigas de Lara. Sua primeira reação foi fechá-la rapidamente, mas Caio a impediu com gentileza. Podemos olhar juntos, ele sugeriu. Ela faz parte da nossa história, mas não é mais um fantasma entre nós. Sentados no chão da sala ainda vazia,
Eles passaram horas vendo as fotos. Mariana não sentia mais aquela pontada de insegurança ao ver o rosto idêntico ao seu. Agora podia apreciar as histórias que Caio contava sobre cada imagem, como quem ouve sobre uma pessoa querida que partiu. Ela teria adorado você, Caio disse, olhando uma foto de Lara sorrindo em frente a um projeto de arquitetura. Não como uma cópia dela, mas como a pessoa incrível que você é. Mariana apoiou a cabeça no ombro dele. Às vezes, imagino como teria sido crescer com ela. Todas as brigas que teríamos, todos os segredos que compartilharíamos, vocês teriam virado o mundo de cabeça para baixo. Ele riu. Mas sabe de uma coisa? Acho que o destino, mesmo sendo cruel ao separá-las, acabou nos dando um presente inesperado. Como assim? Nos permitiu aprender que o amor tem muitas formas, que podemos honrar o passado sem viver preso a ele, que às vezes as maiores surpresas da vida vêm disfarçadas de coincidências. Mariana sorriu, guardando as fotos de volta na caixa. Era hora de fazer suas próprias memórias. Pegou seu celular e tirou uma selfie dos dois, sentados no chão entre caixas de mudança. Nossa primeira foto no apartamento novo, ela disse, mostrando a imagem para Caio. Ele olhou a foto e depois para ela, seus olhos brilhando de amor. O começo de muitas. Naquela noite, depois de um dia inteiro organizando a mudança, eles sentaram na varanda do apartamento. A cidade brilhava lá embaixo, cheia de promessas e possibilidades. Sabe o que eu mais amo em você? Mariana perguntou, entrelaçando seus dedos nos dele. O quê? Que você me ensinou que não precisamos esquecer o passado para construir um futuro, que podemos carregar as memórias com carinho, mas sem deixar que elas definam quem somos. Caio a puxou para mais perto, beijando suavemente sua testa. E você me ensinou que, às vezes, o destino tem planos melhores que os nossos, mesmo quando não entendemos no começo. Ali, sob o céu estrelado de São Paulo, eles não eram mais o empresário marcado pela perda e a enfermeira que vivia na sombra de uma irmã que nunca conheceu. Eram apenas Caio e Mariana, escrevendo sua própria história de amor. Um ano depois do acidente que mudou suas vidas, Caio e Mariana caminhavam de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera. Era um domingo ensolarado, daqueles que ela tanto amava, mais uma das pequenas diferenças que os faziam sorrir. O parque estava cheio de famílias e casais aproveitando o dia. Perto do lago, eles encontraram um banco vazio e sentaram-se para observar os patos que nadavam tranquilamente. Lembra da primeira vez que viemos aqui? Mariana perguntou, recostando-se no ombro dele. Como poderia esquecer? Caio respondeu. Foi nosso primeiro encontro depois daquela manhã no café. Você estava tão nervosa que derramou sorvete na blusa. E você me emprestou seu casaco mesmo estando um calor insuportável. Ela riu. Foi quando percebi que estava realmente me apaixonando por você. Caio tirou algo do bolso. Um pequeno embrulho azul, diferente daquela caixa de veludo de um ano atrás. Trouxe você aqui hoje por um motivo especial. O coração de Mariana acelerou enquanto ela abria o pacote. Dentro havia um delicado colar com um pingente em forma de borboleta. Uma borboleta? Ela perguntou emocionada. Porque, como ela, você passou por uma transformação. Ele explicou, ajudando-a a colocar o colar. Deixou de ser a sombra de alguém para se tornar sua própria pessoa, e me ensinou a transformar a dor em algo bonito. Mariana tocou o pingente, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. É perfeito. Tem mais uma coisa, Caio continuou, virando-se para encará-la. Esse último ano me mostrou que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém para preencher um vazio. É sobre encontrar alguém que te faça querer ser uma pessoa melhor. Ele se ajoelhou na frente dela, tirando uma segunda caixa do bolso. Esta, completamente nova. Mariana, ele disse, sua voz cheia de emoção, quer construir o resto da nossa história comigo? O anel era simples e elegante, totalmente diferente daquele que ele havia guardado por tanto tempo. Era um novo começo, um símbolo de um amor que nasceu de suas próprias escolhas. Sim, ela respondeu sem hesitar, puxando-o para um beijo. Ao longe, o sol começava a se pôr, pintando o céu de tons dourados. Um casal de patos passou voando sobre o lago, refletindo no espelho d'água. Era como se o universo inteiro celebrasse aquele momento com eles. Acho que algumas histórias de amor são escritas nas estrelas, Mariana sussurrou, aninhada nos braços de seu futuro marido. E algumas são reescritas pelo destino, Caio completou, de maneiras que nunca poderíamos imaginar.
Ali, naquele momento perfeito, eles sabiam que tinham encontrado não apenas um ao outro, mas também a si mesmos. E essa, talvez, fosse a maior prova de que o amor verdadeiro não apenas cura, mas também transforma. E você que acompanhou essa história emocionante de amor, superação e descobertas, não deixe de compartilhar com seus amigos e familiares. Cada curtida e comentário nos ajuda a continuar trazendo conteúdos que tocam o coração e nos fazem refletir sobre os misteriosos caminhos do destino e do amor. Se você se identificou com a jornada de Caio e Mariana, ative o sininho e se inscreva no canal para não perder nossas próximas histórias. E me conta nos comentários, de qual estado ou país você está assistindo. Quero saber se essa história tocou corações em diferentes lugares.